Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de ação e drama de 2010, O Livro de Eli. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início do filme, um lince correndo. Depois um homem é visto mirando no gato e está prestes a atirar nele. O homem fará do lince sua refeição. Na cena seguinte, percebe-se que o estado da Terra já é muito árido e inabitável, onde os animais não conseguem sobreviver. O mundo está à beira da extinção devido à grande guerra que ocorreu antes, pois os humanos restantes não podem mais adquirir conhecimento através dos livros porque todos os livros foram destruídos massivamente. Este é Eli, um sobrevivente que vem caminhando do Oriente há 30 anos. Ele almeja um lugar no Ocidente. No caminho, ele encontrou uma casa abandonada. Ele pretendia encher sua garrafa de água, mas a água da casa havia acabado. Em um dos cômodos da casa, ele encontrou o corpo de um homem que havia ficado pendurado. Vendo que os sapatos que o corpo do homem usava ainda estavam bons, ele os pegou. Já estava ficando tarde e ele resolveu descansar em casa acendendo uma fogueira. Ele também comeu o que havia pescado antes. Uma coisa que ele sempre faz é sempre ler a Bíblia antes de dormir. Pode-se dizer que ele é uma pessoa religiosa. Na manhã seguinte ele fez as malas e continuou sua viagem para o oeste. No caminho encontrou uma mulher que lhe pediu ajuda, mas ele suspeitou que fosse uma armadilha. Com certeza, um momento depois os ladrões apareceram e ordenaram que ele entregasse imediatamente seus pertences. Anteriormente, ele havia avisado a todos para não se aproximarem, muito menos mexerem com ele, mas um dos ladrões o ignorou. Então estourou uma briga entre eles que acabou levando ao assassinato em massa dos ladrões. Depois que todos os ladrões foram resolvidos, Eli continuou seu caminho. Ele viu várias gangues de motociclistas matando pessoas inocentes. Ele na verdade queria salvar essas pessoas, mas por estar longe e também com falta de tempo, optou por continuar sua jornada. Depois de caminhar bastante, ele finalmente chegou a uma pequena cidade que ainda era habitada. Ele então foi a uma oficina onde queria consertar seus pertences. Nessa época o dinheiro havia acabado e também não estava vendendo bem. Então eles pagaram por um serviço por meio de troca. Ele então mirou na gangue de motociclistas que ele tinha visto antes do topo de um prédio. Em seguida, vemos um homem chamado Bill Carnegie, que é um líder na cidade. Carnegie também é o líder da gangue de motociclistas que ele viu antes, e um de seus homens lhe dá alguns livros que ele conseguiu em vários lugares. Naquela cidade existe um parque que está sempre lotado de visitantes. Aí ele entra e pretende pedir água. Ele troca a água por alguns itens que ainda têm valor. Depois veio Solara, uma mulher que foi buscar a água. Enquanto no bar o líder da gangue de motoqueiros parece estar procurando encrenca com ele. Ele não parece gostar de sua presença. Eli não ficou calado. Atacou imediatamente o homem até que ele caiu inconsciente. Todos no bar pareciam cercá-lo. Eli, que se sentia encurralado, não tinha outro jeito senão acabar com eles um por um. Carnegie, que ouviu a comoção em seu bar, ordenou que Eli o encarasse. A partir deste incidente, Carnegie percebeu que Eli não era qualquer um. Carnegie oferece Eli para se juntar a ele, mas ele recusa porque tem uma missão importante rumo ao oeste. Como já era tarde, Carnegie ofereceu a Eli para passar a noite e talvez amanhã de manhã ele mudasse de ideia para aceitar sua oferta. Por fim, Eli aceitou sua oferta. Ele então descansou em seu quarto e foi atendido por Claudia, que lhe trouxe comida e bebida. Carnegie disse deliberadamente a Claudia, que era sua filha, para tentar Eli para que ele se juntasse ao pai. Mas seus esforços foram em vão porque Eli era firme em suas convicções. Um momento depois apareceu Solara, que é filha de Cláudia, assim como sua mãe. Solara pretendia seduzir Eli para que ele quisesse morar nesta cidade, mas ainda assim, por causa da forte fé de Eli, ele ignorou a tentação da menina. Ele então disse a Solara para sair, mas ela pediu que ele a deixasse ficar no quarto. Solara argumentou que se ela saísse do quarto, Carnegie cometeria violência contra sua mãe. Então Eli a deixou ficar no quarto dele. Solara então viu a Bíblia em cima da cama. Ela pediu permissão a Eli para lê-la, mas Eli não deixou, pois a Bíblia não era um livro aleatório. Ele então convidou Solara para jantarem juntos, sem esquecer que Eli havia orado primeiro. Isso deixou Solara confusa porque ela nunca havia sido ensinada a orar na vida. Eli pegou sua mão e começou a ensinar a menina a orar. Na manhã seguinte Solara contou para sua mãe sobre Eli ensinando a orar. Carnegie, que ouviu, ficou irritado e imediatamente se tornou rude com Claudia,
Ele pediu que ela contasse o que a Solara havia passado quando estava com ele na noite passada. Solara finalmente disse que viu um livro com a imagem de uma cruz, e Carnegie imediatamente ordenou que os seus homens procurassem Eli. Enquanto isso, Eli, que estava negociando em uma loja que havia visitado anteriormente, foi subitamente confrontado por Carnegie e seus homens quando ele saiu da loja. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário. Carnegie disse que a Bíblia que ele trouxe foi o último livro que poderia mudar a vida humana, onde atualmente a humanidade vive na miséria e não sabe como ter fé em Deus. Porque de fato todas as Bíblias neste mundo foram destruídas. Carnegie pediu a Eli que entregasse sua Bíblia. Mas Eli se recusa e ele se apegará firmemente à Bíblia, não importa quais sejam os obstáculos. Então os homens de Carnegie o atacam, mas ele rapidamente contra-ataca. Ele também consegue atirar na perna de Carnegie, e depois disso, ele continua sua jornada para o oeste. Solara seguiu ele secretamente. Ele também proibiu a garota de segui-lo, mas Solara argumentou que onde estava a fonte de água limpa para a viagem. Mas depois de chegar à fonte de água, ele trancou Solara dizendo que as coisas estavam piores lá fora do que ela imaginava. Ele pediu que ela voltasse para a cidade e vivesse com segurança. Enquanto isso, Carnegie, cuja perna estava ferida, ordenou a seus homens que tratassem do ferimento. Ele disse que a Bíblia de Eli era o que ela procurava todo esse tempo. Carnegie então mobilizou suas tropas para caçar e capturar Eli, enquanto Solara, que conseguiu sair da fonte de água, tentava encontrar vestígios de para onde Eli havia ido. No caminho, Solara parecia ter caído em uma armadilha feita por ladrões por ali. De longe apareceu Eli que imediatamente atacou os ladrões. Eli foi forçado a deixar Solara segui-lo porque não tinha outra escolha e não poderia deixá-la sozinha no meio do nada. Enquanto isso, Carnegie conseguiu encontrar o rastro de Eli desde o ladrão que ele havia matado antes. Como já estava escurecendo, Carnegie decidiu descansar e continuar sua busca amanhã de manhã. Enquanto Eli e Solara descansavam, Solara perguntou sobre o propósito da viagem de Eli. Ele explicou que quando encontrou a Bíblia, foi como se tivesse ouvido um sussurro para viajar para o oeste. Então Eli caminhou, que já completou 30 anos, para encontrar um lugar que pudesse proteger a Bíblia. Enquanto Eli dormia, Solara pretendia pegar a Bíblia de Eli, mas Eli acordou com pressa e imediatamente a repreendeu. Na manhã seguinte continuaram a viagem. Pararam numa casa para recolher a água limpa. Sem saber, descobriu-se que de dentro da casa havia um casal de idosos que atirou neles. Ele então explicou que a chegada deles foi apenas para pedir água potável e não houve nenhuma intenção maligna. Depois de acreditarem, o casal de idosos disse-lhes para entrarem e saborearem as bebidas e comidas fornecidas por eles. Ele desconfiava de um casal de idosos que tinha estoques suficientes de alimentos, sem mencionar um grande estoque de carne. Acontece que o casal de idosos são canibais porque ele encontra muitos túmulos humanos em seu quintal. Ele e Solara fugiram dali e de repente Carnegie e seus homens apareceram e conseguiram cercá-los. Então os idosos ordenaram que ele e Solara voltassem para casa, e um tiroteio foi inevitável até que finalmente os homens de Carnegie conseguiram bombardear a casa do casal de idosos e matá-los. Enquanto isso, Eli, que havia sido encurralado, entregou-se a Solara. Carnegie então pediu a Eli que lhe desse sua Bíblia, mas ele recusou. Carnegie ficou irritado por finalmente ter ameaçado matar Solara se ele não lhe desse sua Bíblia. Eli foi forçado a finalmente dar a Bíblia para Carnegie. Seu sorrateiro Carnegie, ele atirou em Eli depois que ele lhe deu sua Bíblia. Depois disso Carnegie forçou seus homens e Solara a voltarem para a cidade. Na estrada, Solara conseguiu matar os homens de Carnegie que estavam em outro carro. Solara também conseguiu bombardear o carro de Carnegie e os demais tripulantes, após o que virou à direita em direção a Eli, que ficou ferido. Enquanto isso, Carnegie, que ainda estava vivo, apenas deixou Solara ir. Ele achava que agora tinha a Bíblia. Chegando mais cedo na casa do idoso, Solara não conseguiu descobrir onde ele estava. Solara saiu e encontrou ele na estrada que ainda estava se forçando para o oeste. Finalmente, Solara pediu a Eli que entrasse no carro e fosse para o oeste com ela. Chegando a uma ponte que estava em ruínas, Eli sentiu que seu destino estava cada vez mais próximo. Ele então convidou Solara para pegar um barco até o destino, onde o local ficava em uma ilha do outro lado do mar. Chegando ao ambiente de prisão,
Ele diz ao guarda que está com a última e muito importante Bíblia. Acontece que este lugar é a única biblioteca que resta no mundo, onde existem muitos tipos de livros, exceto a Bíblia. Quando o bibliotecário pediu a Bíblia a Eli, ele disse que ela estava em sua mente agora. Enquanto isso, Carnegie, que estava muito feliz por ter recebido a Bíblia, descobriu que estava toda em braille. Ele estava com tanta raiva quanto estava, mas não pôde fazer nada além de engolir sua frustração. Enquanto isso, Eli começou a dizer todo o conteúdo da Bíblia que estava em sua mente. O bibliotecário então anotou. Carnegie, cada vez mais frustrado, não estava mais entusiasmado com a vida, bem como com as condições de seu bar, que agora estavam em um estado de caos causado por pessoas aleatórias. Ele finalmente morreu após chegar com sucesso ao seu destino final. Seu sacrifício não foi em vão. Seus serviços na entrega da Bíblia se tornarão história para a humanidade. O bibliotecário conseguiu copiar todo o conteúdo da Bíblia e armazená-lo em local seguro. Agora, com a Bíblia, uma nova civilização humana começa com normas religiosas. Enquanto isso, Solara, que já aprendeu muito com a Bíblia, planeja voltar para sua cidade divulgando os bons ensinamentos da Bíblia. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.